Algo que perpassa toda a obra de Scorsese é a ideia de códigos em que seus personagens transitam e se debatem, buscando, ora domar esses códigos, ora escapar destes, ou ainda, e mais frequentemente, sucumbir a estes, e por vezes reduzi-los a pó. Sejam esses códigos sociais, políticos ou religiosos, seja um jovem aspirante a mafioso ou um player da bolsa de valores, ou ainda um jesuíta do século XVII, sempre há regras existentes a serem seguidas ou quebradas, que educam, mas que podem sufocar, em que transitamos com sucesso ou pagamos o preço por trairmos os seus códigos. A Época da Inocência é um dos filmes mais europeus de Scorsese, onde ele vai mostrar não apenas domínio cinematográfico único, mas também olhar misericordioso para o coração humano e suas inconstâncias. Baseado no romance homônimo de Edith Wharton, o filme é de um cuidadoso espetáculo estético e explora a paixão proibida que envolve 3 personagens de Nova York do século XIX. Newland Archer, interpretado por Daniel Day-Lewis, May Wieland, interpretada por Winona Ryder, e a Condessa Olenska, interpretada por Michelle Pfeiffer. Constrangidos pelas convenções sociais da época, Archer e a Condessa Olenska precisam esconder seus sentimentos, por vezes em especial de si mesmos. Ao esconder esses sentimentos, ao sufocar essa paixão, Arthur termina ainda mais obcecado pela Condessa. E vemos aqui como mesmo sem balas e sangue, a violência da paixão humana pode consumir um homem. Novamente, um tema presente em toda a obra do diretor. Aspecto do filme que chama atenção e que tem destaque em outros filmes de Scorsese é a ambiguidade de seus personagens, de seus sentimentos, emoções e ações. Há palavras de amor murmuradas, mas sufocadas de imediato. Há intenções não expressas que, mais do que o próprio ordenamento social da época, é que termina por maldizer a estrela dos amantes. Aqui, o trabalho de Scorsese, em especial na direção dos atores, é soberbo, e sentimos cada palavra não dita através do olhar dos atores. Em seus lábios, a paixão trêmula se consome. É a intensidade avassaladora do amor não consumado. Assim como New York, New York era inspirado nos grandes musicais de Hollywood, Scorsese novamente se inspira em grandes clássicos do cinema para construir sua obra-prima. Vemos claramente a influência de Luchino Visconti e seu Leopardo, Max Ophüls e Carta de uma Mulher Desconhecida, Vicente Minnelli e Madame Bovary, sem contar Barry Lyndon de Stanley Kubrick, mas em especial 2 filmes de William Wyler se fazem presentes, Carrie e A Herdeira. As fundações da cidade-templo do jogo, Las Vegas, foram construídas no meio do deserto, e Cassino será a história de como este templo pagão ruiu pela ganância e violência de seus sacerdotes. Novamente baseado em um roteiro de Nick Pileggi, de Os Bons Companheiros, o filme é aquele que apresenta uma das narrativas cinematográficas mais complexas da carreira de Scorsese. Ele não apenas conta a história de como a máfia dominava os cassinos de Las Vegas, em especial o Stardust, por estelar, aquilo de que somos feitos. Mas tece aqui uma trama que envolve ao menos 5 histórias entrelaçadas. Fala da luta de um homem para se manter ético profissional em meio à corrupção, de um casamento que resulta em fracasso, de amizades e traições, da corrupção do sistema que se revela tão ou mais virulento do que aquele dos mafiosos, do fim de uma era que desaparece como poeira no deserto. Centrado na persona de Sam Ace Rothstein, interpretado por Robert De Niro, um apostador nato que assume o cargo de gerente do cassino Stardust e vê aí a chance de reconstruir sua vida neste paraíso do jogo, é responsável ele por pôr ordem neste mundo de fortuna, isto é, fazer com que a casa sempre ganhe e botar os que não respeitam as regras do jogo para fora da cidade. Afinal, há pecados e pecados em Sin City, e alguns são imperdoáveis. Uma grande mudança na estética de Scorsese acontece neste filme, graças à presença do diretor de fotografia Robert Richardson. Richardson já trabalhava no cinema há uns bons anos, em especial ao lado de Oliver Stone. Juntos eles fizeram Salvador, Platoon, Wall Street, Nascido em 4 de Julho, The Doors e JFK. Scorsese e Richardson se conheceram quando o diretor estava na pré-produção de Cabo do Medo, mas seria Cassino o primeiro filme da dupla. Tomando como inspiração os filmes de crime clássicos feitos por John Alton, a equipe atualizou o visual noir com cores saturadas, movimentos rápidos de câmera e que exploravam o excesso, a extravagância e a ubris dos personagens. Nada mais claro disso do que as cores dos ternos e sapatos de De Niro, que se tornam cada vez mais chamativos à medida que o mundo desmorona à sua volta. O estilo de fotografia de Richardson é caracterizado por uma alta iluminação superior e traseira, que pode romper os enquadramentos, explodir nos objetos ou acentuar o espaço,
e ela era ideal para dar vida ao ambiente de jogatina do filme, dos dramas dos personagens de Scorsese. O próximo filme de Scorsese será novamente uma exploração da intimidade, do coração dos homens diante da ruína e do caos. Kundun conta a história do Dalai Lama desde a infância e do momento em que é reconhecido como encarnação do Buda até a expulsão do Tibete pelo governo comunista da China. Ao explorar a vida desses personagens, Scorsese trabalha uma clave estética que explora a contemplação, e diferente de A Última Tentação de Cristo, com sua angústia, urgência e aspereza atormentada, aqui o diretor trabalha mais próximo do estilo de A Época da Inocência, com palavras não ditas, códigos restritos de comportamento, silêncios expressos em olhares, e se há dor, dúvidas, medos, estes se revelam em pesadelos na vida interior do personagem. Um dos temas centrais do filme é o exílio, e poucos diretores souberam ao longo de sua obra explorar também este tema caro à nossa condição humana. Outro aspecto importante da obra de Scorsese é que em seus filmes nenhum personagem, seja ele um monstro ou um santo, pode ser totalmente compreendido ou definido por seu meio social ou histórico. Sempre uma linha de sombra que esconde um mistério que não nos é permitido conhecer. E se Scorsese não aborda em seu filme, ao menos não explicitamente, a violência política da China para com o Tibete, isso não impediu o governo chinês de fazer duras censuras e críticas ao filme. Atacar a religião secular do governo chinês parece um pecado imperdoável, uma heresia que os nossos tempos modernos não suportam, visto que o filme não apenas foi pessimamente distribuído, como mesmo hoje em dia é praticamente impossível encontrar Kundun nas plataformas de streaming. Paul Schrader é responsável pelo roteiro de Bring Out the Dead, e nenhum nome poderia ser mais adequado para contar a história de um bom samaritano que perdeu sua fé e é incapaz de salvar o seu próximo. Apesar de esteticamente o filme ser o completo oposto de Kundun, ainda estamos a lidar aqui com o poder da compaixão e da misericórdia. Ao contar a história de Frank, interpretado por Nicolas Cage em uma das melhores performances de sua carreira, afinal ele ainda não havia entrado no modo de autoparódia, Bring Out the Dead permitiu que o ator misturasse o equilíbrio e a loucura maníaca em uma atuação excepcional. Frank dirige uma ambulância nas noites de Nova York e está extenuado, mas simplesmente não consegue dormir e continua a trabalhar e a tentar salvar vidas. A privação de sono de Frank e as explosões de energia induzidas por cafeína e nicotina são destacadas pela impressionante e supersaturada cinematografia de Robert Richardson. A luz de cima para baixo, que é uma marca registrada de Richardson, adiciona uma auréola quase santa a Frank. A pujante fotografia do filme realça o espírito dos personagens, que atravessam 3 noites intensas, violentas, dramáticas, mas também bem-humoradas. Ora beirando o realismo mais cru, mas permeada por cenas expressionistas, e até mesmo de um surrealismo espiritual único e perturbador. Scorsese parece filmar aqui uma vida de santo, obviamente um daqueles santos de que ele tanto gosta, que vivem nas ruas, que se arriscam, que pagam seus pecados nas ruas. Frank é uma boa pessoa, isso fica muito claro, e a sua luta interna é real. Suas longas jornadas noturnas o levam até as partes mais escuras e sujas da cidade, forçando-o a encontrar com os rejeitados da sociedade, os vagabundos e os sem-teto. Cresci com os sem-teto, os alcoólatras e os abandonados, e estava meio que dividido entre uma família decente e o fundo do barril. Scorsese uma vez disse: os resíduos, eles se tornam não pessoas, eles apenas esperam para morrer. Havia um conflito em mim, e provavelmente ainda existe, sobre como alguém sente compaixão por uma pessoa assim, mas também é repelido por ela. E essa é uma das razões pelas quais eu fiz este filme. Na última cena do filme, neste momento de fé recuperada, a longa batalha de Frank contra a morte termina, mas a guerra não acabou. Ela nunca acaba, e só nos resta encarar novamente o dia e nos prepararmos para mais uma batalha. A esperança é de que desta vez não estejamos tão sozinhos. May guess the truth. There is another woman. Only not the one she thinks.
Don't make love to me. Too many people have done that. I've never made love to you. But you are the woman I would have married if it had been possible for either of us. You can say that when you're the one who's made it impossible. I've made it. Isn't it you who made me give up divorcing? Didn't you talk to me here in this house about sacrifice and sparing scandal? And for May's sake and for yours, I did what you asked There me. were things in your husband's letter. I had nothing to fear from that letter. Absolutely nothing. I was just afraid of scandal for the family and you and May. Nothing's done that can't be undone. I'm still free. You can be too. Please. Oh. No. I marry May now. Do you see me marrying May now? I don't see you putting that question to May, do you? I have to. It's too late to do anything else. You say that because it's the easiest thing to say at this moment, not because it's true. I don't understand you. You don't understand because you don't yet realize how you've changed things for me. You don't know all that you've done. All I've done. All the good things you've done for me, Newland, that I never knew. Going to the Vanderleidens because people refused to meet me. Announcing your engagement at the ball so there would be two families standing behind me instead of one. I never understood how dreadful people thought I was. Granny blurted it out one day. I was stupid. I never thought. New York meant freedom to me. Everyone seemed so kind and glad to see me. But they never knew what it meant to be tempted, but you did. You understood. I'd never known that before. And it's better than anything I've known. Newland, you couldn't be happy if it meant being cruel. If we act any other way, I'll be making you act against what I love in you most. And I can't go back to that way of thinking. Don't you see, I can't love you unless I give you up.